Olá, pessoal! Então, nessa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico de pessoas e, como é mais curto, eu já vou falar da gestão pública também, tá? E aí a gente fecha a unidade 1 da nossa disciplina. Bom, conceito de planejamento estratégico, tá? Todo planejamento estratégico, ele é um processo de cunho intelectual que estrutura e esclarece a visão dos caminhos que a organização deve seguir, os objetivos que deve atingir, de maneira muito coloquial, né? Pensar lá na frente, tentar enxergar os caminhos e os problemas que você vai ter para chegar até lá e estar preparado para eles, tá? E a gestão de pessoas no setor público, ela procura evidenciar a integração da estratégia de recurso humano às competências que o negócio requer para atingir resultado cada vez mais eficaz e resultado que possa ser mensurável e comparável, tá? Então, essa gestão de pessoas no serviço público, ela tem como principal fator ou causa a definição de um objetivo nessa política de recurso humano e o planejamento da força de trabalho. Definir o objetivo da política é tratar estratégias, criar estratégias de recrutamento, de uma estrutura de carreira, como eu vou capacitar essas pessoas, como eu vou incentivar essas pessoas, como eu vou avaliá-las e como eu vou fazer para realocar, para redistribuir, para promover de setor, tá? de cargo, de função principalmente. Então, a gestão de pessoas no setor público, ela tem objetivos muito parecidos com a gestão de pessoas do setor privado. Porém, o foco dela em incentivo e desenvolvimento é um pouquinho maior, porque não é necessariamente para eficiência, para desempenho, para trazer lucro para a organização, e sim para receber a demanda da população, do usuário, entender essa demanda e apontar uma solução para ela. Então, o foco no trabalho psicológico, o foco num bom trabalho de recrutamento e seleção, um foco num trabalho de incentivo para que aquele bom profissional permaneça é um pouco maior do que o setor privado, tá? É um pouco mais evidenciado do que o setor privado, tá? Então, como é que eu faço esse planejamento estratégico de pessoas para o setor público? Primeira coisa, eu preciso definir o objetivo da política de recurso humano no setor público, que vai corresponder geralmente a um alcance de um perfil desejado, né? Eu quero quem é a pessoa que eu quero contratar para essa vaga, tá? E o que eu espero dessas pessoas, tá? E para isso eu tenho que ter ali um plano de carreira, tá? Que vai fazer com que essa pessoa atenda determinados requisitos para o ingresso e para que aquela demanda que eu previ seja atendida. Tá? Preciso planejar a força de trabalho. Então, nesse planejamento, uma vez que eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero, eu vou planejar como eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Então, nesse planejamento, eu vou citar o perfil da pessoa que eu quero, quantas pessoas vão ser necessárias, onde cada uma vai ficar alocada. A questão de hierarquia e tal não precisa ainda nesse momento, tá? Mas eu preciso saber quem é a pessoa, como é o tipo de pessoa que eu quero, tá? Quantas pessoas são e onde elas vão atuar. Esse onde entendam também assim, o nível dela, né? Se vai ser nível fundamental, médio, superior e tal, tá? E aí, tendo isso, eu preciso formalizar essa política por meio de um manual, por meio de um processo, por meio de algum documento, para que eu não me perca depois nesse processo, tá? Então, eu tenho aqui... e um detalhe, tá? Esse planejamento estratégico de pessoas, ele não pode fugir e não pode ser um processo independente do planejamento estratégico geral da organização, tá? Então, essas duas coisas têm que estar alinhadas e o planejamento de gestão de pessoas tem que estar inserido ou estar contido no processo de planejamento estratégico geral da organização. Então, aqui eu tenho um plano estratégico global,
Nesse plano, eu traço o objetivo e a política de RH, no qual eu vou definir a força de trabalho, que é perfil, quantidade de pessoas e onde cada uma vai ficar alocada. E, tendo essa distribuição, aí eu vou definir a política de RH para chamar essas pessoas, contratar essas pessoas, capacitar, incentivar e avaliar essas pessoas, tá? E nisso eu vou precisar de um sistema de informação e um sistema de comunicação. Informação principalmente para receber os dados e tratá-los. E comunicação vai para as chefias, vai para o colaborador, vai para a alta gestão, para saber se isso está funcionando ou não, né? Obviamente, sempre vai ter alguma coisa, ainda que funcione muito bem, sempre vai ter alguma coisa para corrigir, alguma coisa para melhorar, e isso faz parte de qualquer sistema cíclico, tá? É importante destacar, né, aquilo que eu acabei de falar, que esse planejamento estratégico no poder público, também no privado, mas no poder público mais ainda, ele tem que estar associado ao PPA, ao Plano Plurianual, à LDO, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Então, vou prever contratação de pessoas, tem que estar previsto no orçamento, tá? Esses dias, eu estou gravando essas aulas agora no início de abril, né? Elas devem começar em maio, mas até lá acho que já vai ter saído a nomeação, né, de 980 servidores das forças de segurança, polícia, bombeiro, né, soldado oficial, e já dava para saber esse quantitativo olhando a LOA desse ano, olhando o plano de trabalho desse ano, tá? Já na LDO tem um previsto lá de quantitativo de servidores para esse ano, e mais ou menos na LOA e na LDO está até um valor um pouco a mais, tá? Porém, deve ter da SEDUC, deve ter do DETRAN, deve ter da Politec, né? Deve ter de outros órgãos aí também para chamar. E, paralelo a isso, também tem a questão daquele problema do ICMS lá, dos combustíveis, que veio, né, a lei federal lá na época do governo Bolsonaro atropelando o pacto federativo, e isso acabou impactando, né, um pouco nas contas públicas. Mato Grosso não tanto, mas foi impactado, né, um pouco menos do que foi em outros estados aí. Mas só para você saber que não tem como eu fazer concurso público do dia para a noite. Quando eu vou prever esse cargo, né, eu tenho que pegar o plano de carreira, por exemplo, do professor da Unemat, ele pode entrar como graduado, mestre e doutor, né? Então, ele pode ser 20, 30 ou dedicação exclusiva. Eu não tenho como saber quantas pessoas graduadas, mestres, doutores vão entrar, e nem quais delas vão optar por 20, 30 ou dedicação exclusiva. Então, eu tenho que prever financeiramente, orçamentariamente, o valor na hipótese mais cara, ou no pior cenário, digamos assim, financeiro, né? Que seria doutor em dedicação exclusiva. Então, isso impacta significativamente a realização de um concurso, tá? Porque o custo vai lá para cima. Aí talvez vocês já devem ter ouvido falar, você já deve ter vivenciado. Poxa, esse órgão público aqui está com gente classificado para chamar de concurso, tem concurso que foi realizado, está vigente, e está trabalhando com servidor contratado, né? Pode? Não, não pode. A Constituição Federal, o artigo 37, diz que o provimento na carreira tem que ser efetivo, tá? Então, o contrato, ele é a exceção, ele não pode ser regra, diferente de cargo comissionado, tá? O contrato temporário na administração pública, ele é visto como forma precária. Então, ele deve ser realmente temporal para atender uma situação de substituição enquanto está fazendo concurso e tal. Tem concurso, tem gente para chamar. Se você sabe que tem uma pessoa contratada, muito facilmente você entra na justiça e consegue a posse. Se você for o primeiro da fila e se for aprovado ou classificado. Cadastro de reserva é um outro mundo, é uma outra história. Tá? Cadastro de reserva não gera expectativa à vaga. Uma vaga e classificado gera expectativa à vaga. Tá? Então a justiça tem trabalhado dessa forma de maneira um pouquinho diferente. E aí, eu tendo essa previsão na lei orçamentária, né? Eu estava falando aqui de efetivo e contratado. O contratado, ele sempre vai ser contratado inicialmente na classe inicial e no nível inicial da carreira. Então, pegando um técnico administrativo da Unemat, hoje o salário deve estar em torno de 3.800, 3.900, tá? Para nível médio,
o administrativo mesmo, a gente. Já tem contratado lá que está há quase 5 anos. E ele está na mesma classe A, nível 1. Se fosse essa pessoa tivesse entrado num concurso, no mínimo ela estaria na classe B e nível 2. Então isso impacta financeiramente, e isso tem que estar previsto já no planejamento estratégico da instituição de longo prazo, tá? Bem como no plano plurianual, na LDO e na LOA, porque não tem como dissociar isso também, tá? Não estou fazendo uma crítica, só estou dizendo que é difícil e você depende de um gestor, uma equipe gestora muito qualificada e capacitada para fazer todas essas previsões. Porque senão corre o risco de você contratar gente e daqui a pouco o dinheiro da folha consumir boa parte do valor, tá? Então fazer esse planejamento estratégico não é bem fácil, tá? Ele é relativamente difícil, mas não é porque é difícil que também não vai se fazer, né? Por que ele é um pouco complicado? Porque você tem que levar em consideração, muitas vezes, a abrangência territorial, né? Vou pegar de novo como exemplo aqui a Unemat, que é mais fácil de exemplificar. A Unemat precisa de servidor efetivo em Luciara, no Médio Araguaia, né? Luciara é uma cidade que tem 2.000 habitantes. Não é fácil você colocar uma vaga de concurso público para lá. Muita gente vai fazer, mas aí passa no concurso, não vai querer ficar lá, vai querer ir para outra cidade, vai querer mudar, né? Então, essa abrangência territorial é um pouquinho complicado. A pessoa já entra, depois quer ir para outro lugar, né? E aí isso acaba atrapalhando um pouco esse planejamento estratégico, tá? Nós temos também que lidar com uma histórica posição paternalista em relação aos servidores públicos, né? Então, não estou falando que isso existe fortemente hoje, mas no serviço público ainda há um pouco de o servidor público cobrando mais ações do Estado, cobrando que o Estado ajude ele mais nisso, naquilo, coisa que no setor privado não tem mais, tá? E aí você falar da gestão por competência, por exemplo, você muito provavelmente vai ouvir um não da pessoa. A pessoa é concursada como contador, né, contadora, ela recebe formação, capacitação para isso, mas não quer trabalhar no setor de contabilidade, quer trabalhar no setor de projeto, que tem um administrador trabalhando no setor de projeto para isso, tá? Então isso é um pouco complicado. Numa empresa privada, ela seria mandada embora. Ou você faz esse trabalho nesse setor, né? Ou você vai ser mandado embora. No serviço público, não, dá jeito, resolve aqui, coitado fulano, né? E é o que a gente escuta. A questão orçamentária, né? Todo serviço público, vocês sempre vão ver que nunca tem dinheiro, o dinheiro não é suficiente, não temos orçamento. Então é uma luta, né? O estado de Mato Grosso está há vários anos aí sem fazer concurso, agora que fez, né? Ano passado que começou a fazer. Mas fazer o concurso é uma luta e chamar para esse concurso é outra luta, tá? Talvez até mais difícil do que fazer o concurso, tá? Algumas áreas necessitam de uma legislação mais clara, mais específica, que defina o que é a vaga no serviço público, tá? Então, às vezes, as pessoas fazem, mas não sabem exatamente qual é a vaga. Aconteceu isso com o cargo de gestor governamental, salário de quase 30 mil inicial, 20 e poucos mil inicial, mas aí logo com 3 anos já vai para 30 mil, tá? E efetivaram essas pessoas e hoje não sabe o que fazer com essas pessoas, tanto que extinguiram já a carreira. Não entra mais, não vai ter mais ingresso de gestor público no estado de Mato Grosso. E, inicialmente, era um cargo que era se pensado para ser vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, que hoje se fundiu com a Secretaria de Gestão, e era para atender os órgãos da administração direta e indireta. Então, às vezes atende, às vezes não, às vezes atende bem, às vezes não, ficou um trem meio solto, tá? Mas é uma carreira que deveria ser, né, que é importante, mas nem sempre é dada a importância correta para ela. E aí foi mal regulada, foi pensada e depois foi descontinuada, e daí isso atrapalha muito esse planejamento estratégico de pessoas. Foi criada a lei, acho que em 2006 ou 2007, e em 2019 ou 20 extinguiu, né? Nem deu tempo de fazer 30 anos direito à carreira, já foi extinta. Nem debutou e já foi extinta, tá? Por mais que você tenha um planejamento muito bonito, você pode esbarrar num despreparo profissional muito grande dos servidores públicos que se acomodam, que não querem progredir, que só quer receber o salário dele e ir embora, que trabalha desmotivado, né? Então não adianta você ter um planejamento se não tem engajamento, tá?
desvio de recurso público, custo operacional muito alto da administração pública, né? A máquina pública ela ainda é carregada, ela ainda é pesada, né? Você tem no PPA e LOA muita dificuldade de conciliar programa e projeto, tá? Programa, projeto e atividade. Vocês vão ver isso em orçamento público. Vocês vão ver que tem muita coisa repetida, tem coisa duplicada, tem coisa faltando, tá? E isso vai de encontro com o não cumprimento de plano de governo, que muitas vezes é balizado por partidos políticos que querem compor a base para aprovar, votar projeto, e às vezes o governo tem interesse naquele projeto, mas o grupo político é contra, e aí fica nesse marasmo de sempre da administração pública brasileira, né? Falando então agora um pouquinho da GES Pública, né? Eu não vou separar as aulas aqui, porque a GES Pública é um pouco mais curtinho, tá? A GES Pública, ela surgiu, né, com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o PBQP, criado pelo governo em 1990. Esse programa foi criado copiando ipsis literis o modelo privado. E aí, claro que não ia funcionar na administração pública. Ele tinha como ideia sensibilizar o setor produtivo para o desafio de mudança, né, desse mundo que vinha de globalização, tecnologia e inovação crescente. Dentro desse programa, tinha um outro subprograma chamado de Qualidade e Produtividade da Administração Pública, que o próprio governo desprezou, tá? Porque o próprio governo entendeu que esses parâmetros de qualidade eram muitas vezes inalcançáveis ou que eles travavam demais o funcionamento da máquina pública, né? E aí o maior erro da GES pública, por mais que a ideia, a teoria fosse muito boa, era levar para o setor público a mesma ideia do privado. E é o que aconteceu com a gestão de competência também. No privado, funciona muito bem, no público não. Por que qualidade não funciona no setor público? Porque muitas vezes você não tem como exigir daquele servidor de cara fechada, de cara amarrada, que ele dê um bom dia, que ele atenda bem, que ele desenvolva, por mais que a lei tem, às vezes, parâmetro para isso, o pessoal não tem culhão para poder fazer, para abrir um PAD, para mandar embora. E ainda quem consegue, muitas vezes, esse servidor tem um padrinho político, tem alguém que ampara ele, tem alguém que manda segurar, que vai o processo lá na frente, né? A própria lei do processo administrativo, né, do processo disciplinar, ela rege que se em 5 anos esse servidor não for imputado pena, o processo deve ser extinto imediatamente após 5 anos. Então, a maioria dos PADs se extingue por isso. Alguém manda segurar e é a pessoa absolvida sem nem mesmo ter sido julgada, absolvida pelo tempo, tá? Que é o trem mais absurdo que existe no mundo, tá? E aí, o governo pegou esse programa, né? De 90 até 2004 não funcionou muito bem. 2005 já era a gestão do governo Lula, o final quase do primeiro mandato, e resolveu criar ou recriar o GES Pública, né, com outro nome, né? Na verdade, o GES Pública é o outro nome do PBQP, tá? E esse programa foi ligado ao Ministério do Planejamento, vejam bem, tá? Por isso que gestão de pessoas estratégica geralmente é vinculada ao planejamento, e foi associado a diversos programas e prêmios de qualidade que tinham na época, né, colocando no patamar realmente de uma política pública de gestão sem perder de vista a questão de cultura e valor. Então tentou trabalhar não para punir aquele servidor que não fizesse, mas para premiar aquele que fizesse. Tá? O anterior, o PDQP, visava punir aquele que não fizesse, então muitos tentavam fazer de qualquer jeito. Esse não, esse tentava premiar aquele que fizesse bem feito e que tentava criar uma competição ali entre eles. Tá? Então essa excelência da gestão pública, ela tinha um pressuposto de dar uma atenção prioritária ao cidadão, que vai de encontro ao modelo gerencial, né? O foco do gerencial é o cidadão. Então, vejam bem, essas ideias trazem consigo uma noção de que o Estado é realmente um prestador de serviço à população e é o ente responsável por alavancar o desenvolvimento das pessoas em contraposição ao Estado antigo, burocrático, paternalista e interventor. Tá? Ora, essa valorização do cidadão coloca a gestão de pessoas num patamar bem diferente, né? Porque acaba quem valoriza as pessoas que são os cidadãos são as pessoas servidores, né? Que deverão ser valorizados também. Então você cria um laço de reciprocidade.
O servidor atende bem e é valorizado e recompensado com isso, recompensado elogio, reconhecimento, né? Não necessariamente financeiro, e o cidadão entende e enxerga que foi muito bem atendido, e aí ele reconhece, avalia positivamente o servidor. Eu tenho certeza que vocês estranham quando vocês dependem de um órgão público e esse órgão fala que vai ligar para vocês. Se esse órgão liga, eu tenho certeza que vocês assustam e já dá uma outra visão, né? Dá outro patamar, né? Outro patamar ali do atendimento que aquela pessoa deu. Puxa, aquele órgão me ligou, né? Então estão preocupados com o meu problema. E essa questão de preocupação é uma coisa muito notória na administração pública, principalmente em setores que às vezes falam muito não, que negam muito, né? Tem jeito de você falar não. Você pode falar não, isso não é problema meu, e você pode falar um não que ele diz que você tentou de tudo e que infelizmente não foi possível atender, né? Então tem diferença, não é o mesmo peso, não é o mesmo não. Tem diferença entre eles. E é esse não justificado, é esse não que o servidor tentou fazer e às vezes não conseguiu, que é o que dá conforto, que o cidadão avalia positivamente, qualitativamente o atendimento público. Então, nessa linha de raciocínio, a GES Pública, ela coloca a valorização das pessoas como característica de gestão, com um foco no servidor público, tá? Então, de maneira aqui esquematizada, o GES Pública, ele é um modelo de gestão que tem como propósito contribuir para a qualidade do serviço e para a geração do ganho social, que tem como princípio ser excelente sem deixar de ser público. Ora, podemos ser públicos e excelentes, porque que uma coisa tem que ser antagônica à outra, né? E ele faz isso aplicando os princípios, né, do LIMP, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o E tem um Ezinho 2, como se fosse um E quadrado, excelência dirigida ao cidadão, tá? Então, essa excelência dirigida ao cidadão é eu me preocupar com a demanda do cidadão. Essa busca da excelência, ela é dividida em alguns blocos, né? Você tem o bloco do planejamento, que envolve como fazer isso, o bloco das pessoas, que vai executar esse processo, o bloco do resultado, que é o controle para saber se está funcionando ou não, e o bloco das informações e reconhecimento, que vai representar a inteligência organizacional. Então, estamos fazendo certo, precisamos melhorar ou continuar fazendo esse certo por mais tempo, tá? Então, isso é bacana, isso é interessante, tá? Esse modelo da GES Pública, ele deveria ser amplamente aplicado, tá? Na sociedade. E aí, né, esses blocos, né, eu até fiz esse esqueminha aqui para dividir ele, porque tem pergunta no questionário que fala sobre ele, né? Então ele diz o que trata em cada bloco. O primeiro, que é o da liderança estratégica, né, os planos cidadãos e sociedade, ele vai tratar desse planejamento estratégico, tá? Quais são os produtos, quais são os processos, quais são os setores que vão atender, né? De que forma eu atendo melhor a sociedade, né? No segundo, é onde eu vou focar no fluxo do processo, quem é que vai atender, qual é o tipo. Eu vou colocar um estagiário ou vou colocar um servidor qualificado para atender essa pessoa, esse cidadão, tá? Então eu vou executar aqui, começo a executar o planejamento. No terceiro é o bloco de resultado, que é onde eu vou fazer o controle e serve para acompanhar o atendimento à satisfação. Então eu só vou saber se está dando resultado se eu tiver um controle. De que maneira? Avaliação. Quem já foi, por exemplo, numa farmácia da Unimed, quem comprou algum produto na internet, quem já fez algum voo por uma companhia aérea, depois que o atendimento, né, é finalizado, que o serviço é prestado, geralmente vem lá uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de opinião. E o modelo gerencial de administração pública pede para que se faça isso. E mais além, alguns modelos de avaliação do servidor público, e aí eu digo para vocês que o estado de Mato Grosso caminha nesse rito, né, de avaliar, de pedir informação do cidadão para avaliar o servidor e essa avaliação compor a avaliação de progressão do servidor, tá? Vai fazer com que aquele cidadão participe da avaliação de desempenho daquele servidor, tá? Logicamente, não totalmente, porque tem servidor público que às vezes o papel dele é negar, é um setor que nega muito, então as pessoas às vezes podem confundir uma negativa de um pedido com uma avaliação ruim, né? Então isso precisa ser muito bem pensado, muito bem elaborado.
e a partir disso vai se gerando informações que, por conta dessas informações, com o tempo vão gerando conhecimento, tá? Que é onde você vai fazer a avaliação. Ah, não, ó, aqui esse setor negou 20 pedidos, porém ficou com a avaliação 9. Esse setor negou só 5 pedidos e ficou com a avaliação 3, né? Então, isso vai dando base e o modelo de gestão pública, o modelo gerencial, ele pede que se faça essa avaliação, tá? Então, aqui eu tenho um esqueminha do funcionamento, né, desse modelo de excelência que a GES Pública pede, né, dos 4 blocos aqui. Então, o primeiro bloco, tá? Eu tenho aqui o bloco onde eu vou trabalhar a questão da liderança entre, né, o planejamento estratégico e, por meio da liderança, eu vou fazer o vínculo entre cidadão e o servidor ali, e a sociedade, tá? No segundo, eu vou ter o bloco que vai tratar das pessoas e processos, e no terceiro bloco eu tenho aqui o bloco dos resultados, e por fim o bloco da informação e conhecimento. Percebam que informação e conhecimento está como o 5º item aqui. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a atender, que eu passo a executar, eu já passo a produzir esses dados que vão produzir informações que depois vão produzir conhecimento, tá? Então, tudo isso esses blocos eles vão se interligar para representar esse modelo de gestão. E ele é retroalimentado, né? Ou seja, ele é cíclico também. Ele acabou um período, inicia outro. Acabou um período, inicia outro. Antes de iniciar, avalia as hipóteses de melhoria e tenta aplicá-las, tá? Então, com isso, eu encerro aqui a aula de hoje, encerro também a unidade 1 e espero ver vocês na nossa próxima unidade, tá? Na unidade 2 da nossa disciplina. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.